Olá, professores, professoras, bem-vindos ao nosso segundo vídeo. E hoje, no nosso segundo vídeo, a gente vai falar sobre respeitar o tempo de desenvolvimento das crianças. Agora já a gente voltando o olhar para o outro, né? Então, quando eu passo a cuidar do outro, falando principalmente dos alunos, das crianças e dos adolescentes. E aí um passo importante para a gente conseguir cuidar do outro é entender o outro. E entender as etapas de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. As crianças e os adolescentes, todos nós estamos em constante desenvolvimento, nunca paramos em um determinado ponto da nossa evolução. Mas a infância e a adolescência são os períodos em que isso acontece de uma forma muito potente e muito acelerada. Então a criança que eu vejo hoje é diferente da criança que eu vou ver amanhã, que é diferente da criança que eu vou ver daqui a um ano. E a gente precisa ir atualizando o nosso sistema para que a gente acompanhe essas etapas de desenvolvimento e tenha um equilíbrio entre nem exigir demais, nem exigir de menos. Porque quando eu exijo de menos, eu deixo essa criança numa zona de conforto em que ela não se desenvolve, ou se desenvolve pouco. Quando eu exijo demais, essa criança trava, porque ela não consegue atingir essa expectativa que eu coloco em relação a ela. E aí, quando a gente fala de esferas de desenvolvimento, temos didaticamente 4 grandes áreas. Uma área motora, então quando que eu espero, por exemplo, que uma criança caminhe, dê os primeiros passos, quando eu espero que uma criança esteja apta a cortar papel com tesoura, quando eu espero que ela esteja apta a desenhar, ou por exemplo, a jogar queimada, ou a lançar uma bola no basquete. Então, várias áreas de desenvolvimento motor. Outra área de desenvolvimento é cognitivo, então são as nossas capacidades mentais de raciocinar, de resolver problemas, e dentro dessa área, a peça fundamental é a linguagem. Então, quando que uma criança, por exemplo, começa a falar as primeiras palavras, depois quando ela começa, por exemplo, a contar histórias dentro da própria cabeça, inventar e fantasiar com os próprios pensamentos, que passa também pela linguagem. Então, esse é um universo inteiro do desenvolvimento, que é o desenvolvimento cognitivo e linguístico. Outra esfera do desenvolvimento é o emocional. Então, em algum momento eu espero que uma criança faça birra. Quando que ela vai parar de fazer birra? Em algum momento eu espero que a criança sinta medo. Medo de ir para a escola, medo de se afastar dos pais, medo de monstro, medo do escuro. E entender essas etapas do desenvolvimento emocional ajuda a gente a entender como inserir o aprendizado nisso. Outra esfera do desenvolvimento é o desenvolvimento social. Então, como essa criança e esse adolescente se relaciona com quem está ao redor dela, sejam outras crianças da mesma idade, sejam crianças mais novas, crianças mais velhas, adolescentes, ou se relacionam com os adultos. Então, quando a gente olha para essas grandes 4 esferas do desenvolvimento e o que a gente espera em cada etapa da idade dessas crianças, a gente consegue entender como ensinar essas crianças e como utilizar essas habilidades que ela tem para aprimorar e acelerar o desenvolvimento e o aprendizado delas. Aí vocês vão me perguntar, nossa, Lorane, quero saber tudo, quero saber se os meus alunos de 7 anos estão fazendo a coisa certa, quero saber se os adolescentes de 13 anos já estão aprendendo o que eles precisariam aprender. Isso é um capítulo imenso dos estudos sobre desenvolvimento e eu queria trazer alguns pequenos recortes. Um deles é sobre alfabetização. Quando que uma criança está apta, quando ela tem sinais de prontidão para uma alfabetização. Vai passar por todas essas esferas e isso acontece por volta dos 7 anos. Veja, por volta dos 7 anos, não por volta dos 4, 5 anos. E hoje a gente ouve muito isso, né? Assim, nossa, que legal, meu filho aprendeu a escrever, reconhecer os números, escrever o próprio nome com 4, 5 anos, que incrível. E a gente tem uma certa pressa de ver as crianças e até competir entre as crianças para que elas atinjam alguns marcos do desenvolvimento antes que a média da sala de aula dela. Isso não é legal. Pode ser que tenha uma criança fora da curva que tenha uma super habilidade? Pode e vai existir, assim como tem crianças fora da curva para baixo e vão demorar mais para adquirir uma habilidade. Mas existe uma média. E que se a gente tira essas crianças desse tempo de desenvolvimento delas, a gente corta outras etapas do desenvolvimento, como, por exemplo, o desenvolvimento socioemocional, quando a gente foca excessivamente no aspecto cognitivo. Isso quer dizer que quando a criança está com 9 anos de idade, ela está no tempo dela, quando for o tempo dela, ela aprende. Não. A gente tem algumas marcas ali que a gente precisa avançar e quando a gente reconhece que uma criança está enfrentando dificuldades para avançar naquela etapa do desenvolvimento, do aprendizado, a gente olha para essa criança. Mas eu estou dando um exemplo de, por exemplo, para uma criança
aprender a alfabetizar, aprender a ler, escrever, fazer as primeiras operações numéricas, ela precisa aprender a pegar um lápis, né? Fazer uma pinça com o lápis. Ela precisa ser capaz de ficar atenta a uma atividade por um tempo mínimo aí, de 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos. Então a gente vai considerar essas ferramentas que a criança já traz para a gente adequar o que a gente vai ensinar e então cuidar dela e cuidar do aprendizado dela. Um outro exemplo clássico é a adolescência. Se a gente não entende o cérebro do adolescente e todas as desincronias que acontecem no organismo de um adolescente, a gente cria a expectativa de que ele vai ser capaz de respeitar uma ordem, de que ele vai ser capaz de ficar quieto um tempo longo ali na sala de aula, que é incompatível com o desenvolvimento cerebral dele. Lembrar que na adolescência, o corpo todo está em desenvolvimento, existe um boom de desenvolvimento hormonal, então é comum a gente ver as crianças, os adolescentes oscilando de humor, os adolescentes sendo mais impulsivos, até porque tem uma área do desenvolvimento cerebral, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa inibição do impulso, né, de eu não fazer exatamente tudo que eu quero, porque eu tenho uma área que me freia, né, essa área do adolescente, ela está atrasada e toda a área da impulsividade está acelerada. Então existe essa desincronia que eu preciso compreender para eu cuidar de um adolescente. Então, é isso, a gente se dedicar a entender com quem a gente está lidando, com a criança, com o adolescente, para que a gente insira o aprendizado, insira o cuidado e olhe para esse adolescente, para essa criança, a partir da vivência que ele está trazendo para a gente. E aí eu queria aproveitar esse momento para falar de uma frase que eu ouço com uma certa frequência, que é: essas crianças são preguiçosas, essas crianças querem tudo do jeito dela, ou esses adolescentes não toleram a frustração. Eu nunca conheci, já atendi muita criança, e vocês certamente conhecem muito mais crianças do que eu no cotidiano. Eu nunca vi uma criança ser preguiçosa. Um ser humano, né, um organismo vivo, então a infância, ela é, por essência, curiosa. Ela é, por essência, uma cientista. Ela testa hipóteses no mundo. Ela quer descobrir como aquilo é, como aquilo funciona, como aquilo se chama. E a forma com que a gente desperta e incentiva e engaja a criança nessa curiosidade inata dela é que vai determinar se ela é ou não uma criança preguiçosa. Então a criança que tem a oportunidade de explorar, que está em contato com a natureza, que está em contato com outras pessoas que vão dando referências para ela, não é uma criança preguiçosa. E aí a gente vai adequando, a partir da neurociência do aprendizado, né, de como um cérebro aprende. Vocês vão ter, spoiler, né, vocês vão ter um curso disso no segundo semestre, como a criança aprende, a gente vai incentivar essas características inatas dela para que o método pedagógico, para que aquilo que eu estou ensinando para ela não seja entediante, não seja chato, não seja difícil, e se é difícil eu não quero fazer. Então a gente respeitando essa natureza da criança, eu não conheço uma criança preguiçosa. E entender essas etapas de desenvolvimento da criança e ofertar um cuidado e um ensino que esteja relacionado a isso, cria conexão e cria assertividade. Então eu sei como aquela criança, aquele adolescente vai desenvolver o seu potencial. E aí, de novo, né, vocês podem me dizer como professores: poxa, Lorene, não tem como individualizar o aprendizado de uma criança na minha sala com 45. E eu entendo que o ensino é algo de um desafio tremendo, e eu convido vocês a fazerem o melhor e a buscar ali dentro da sala de aula como cativar a partir do que você compreende. Vamos imaginar que você está com uma sala de Fundamental 2, uma sala de ensino médio. Como que eu ganho esse adolescente a partir de uma metodologia que seja interessante para ele, para que então eu consiga ensinar aquilo que eu preciso passar em termos de conteúdo? Porque se você chegar na sala de aula, passar a matéria de uma forma burocrática, você vai ganhar ali 5 ou 6 que já estão seduzidos pelo ensino. Se você puder usar estratégias a partir da etapa do desenvolvimento, daquilo que você reconhece nos seus alunos, você vai ganhar pelo menos uns 30 da tua sala. Então, fica a dica de olhar para as etapas do desenvolvimento das crianças, tanto para cuidar dos aspectos pedagógicos e de aprendizado, quanto para cuidar dos aspectos emocionais e sociais do desenvolvimento. Até a próxima!